Na causa está a consciência sempre. Exatamente. Então As escolhas. As escolhas. vai ter uma fase da vida dessa pessoa que ela vai descobrir que ela tem que seguir uma direção. Se a pessoa desencarnar sem saber que possuía isso. Essa pergunta é interessante. Sim, não tem conhecimento. Uma vez eu vi num estudo num centro que eu considero dos mais sérios, uma coisa que me deixou embatucado. Mas eu aceitei, mas não aceitei. Aquilo dizia assim, eu tenho a postura lá em casa. Todo mundo que vem médium veio para ser espírita. Tem jeito, se a pessoa veio com mediunidade, ela veio para ser espírita, tinha um trabalho que ela podia fazer. Então, alguma coisa errada nisso aí. Primeiro, vamos falar de efeitos físicos, tá? Só nasce pessoas com efeitos físicos no Brasil? Não. Só nasce com pessoas com efeitos físicos. Não, outras identidades também. Mas eu quero só falar do efeito físico. A primeira coisa que eu li é assim, tem que nascer depois de 1850. Exatamente. Isso beira ao fanatismo. Por quê, gente? Porque Jesus não é espírita. Eu sei que o Edson vai ter até um ataque nervoso ali agora. Não, eu não. Jesus não. A gente não vai chegar lá no plano. Eu vou falar isso muito, porque na casa espírita, no centro, tem a ideia de todo espírita, o espírito é espírita. Se fala espírito, acha que ele é espírita, não é? O espírito que está no plano espiritual, é de qualquer religião. Na igreja Está cheio, né? Tem ateu, tem espírito todo, não muda, quando desencarna não muda. Jesus não vai chegar, você chegou lá no plano espiritual, ó Senhor, ele está lá com a camisa. Jesus e Kardec. Tem companheiro? É isso. Até na segunda-feira, aí no nosso estudo de segunda-feira, não, estudo de quarta-feira, estudo de sei lá que estudo que foi. Eu falei, foi de segunda-feira. Essa segunda é você? Essa. Então foi segunda-feira. Que eu falei assim, contei a historinha do peixe, do macaco. O macaco estava em cima do galho, né? Aí o macaco está lá em cima do galho da árvore, perto do rio, com um galho, enfiando o galho na água. Aí pergunto, macaco, o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo aí? Rapaz, está lá, o peixe está dentro d'água. O que tem? Eu estou tentando salvar ele, estou tentando tirar ele, vai morrer afogado. Essa parábola é de um livrinho de um padre chamado Antônio de Melo. Muito interessante esse padre. Eu uso muito o texto dele. Não precisa nem dizer que o atual Papa, o Ratzinger, censurou toda a obra do Antônio de Melo. Ele não podia publicar mais nada. Depois o cara foi ser Papa. Mas enfim, essa parábola serve para nós, né? Hoje há milhões de pessoas com mediunidade e efeitos físicos no mundo todo, milhões de pessoas. Essas pessoas não vão conhecer nem doutrina espírita, nem teosofia, nem conscienciologia, nem Rosa Cruz, nem não sei o que, nem esoterismo. Elas não vão conhecer nada disso. Elas simplesmente vão viver a vida delas. Muitos estão no manicômio. Muitos estão no manicômio. Muitos estão fazendo espetáculo. Muitos não sabem o que é isso. Essa é a realidade da vida. Tá? Eu queria chegar Deixa eu ir logo lá direto lá. Senão não vai dar tempo mesmo. Macro pecado destrutivo, isso é importante. É afinal a definição do título, né? Não.
Posteriormente a Heine, a experimentação a PK abriu-se em duas vertentes. Macro PK, eventos que você vê. Isso aqui, ó, se movimentou, né? Olha o ectoplasma, ó. O ectoplasma, ó, se movimentando a pilha, ó. Ectoplasma. Esse aqui é preto, tá? É por causa da qualidade do médio. Então você vê. Então é macro PK. E micro PK são esses efeitos que são difíceis, como o do gotejador. As pesquisas do Heine foi feito em micro PK, tá? Que a do Heine foi feito muito com dado. Você pega o dado e tenta influenciar no resultado dos dados, tá? Isso é micro PK, coisa que você não... Macro PK, então, já está definido o que quer dizer. O que é isso, macro PK? Macro psicocinésia. Psicocinésia visível, aquela que você vê, todo mundo vê ali. Seja o nome que dermos: telecinesia, psicocinesia, telenergia, poltergeist, efeitos físicos. Todos dependem do ectoplasma para se realizar. Ponto passivo. O ectoplasma é a base para toda a interferência da mente humana ou desencarnada em objetos físicos. O ectoplasma tem múltiplas funções, todas intermediando as ações ou interferências do espírito na matéria, seja encarnado, seja desencarnado. A macropsicocinésia destrutiva, ou macro PK destrutiva, é a psicocinésia de repercussão física negativa que ocorre no sensitivo ou ao seu redor, derivada do assédio espiritual, que usa o ectoplasma do cidadão, predispondo a acidentes de forma grave ou até mesmo ao desencarne. São os acidentes de percurso não programados, tanto o suicídio moral. Isso vai dar. Acidente de percurso, acontecimento infeliz, não previsto, gerado por influências energéticas ou obsessivas. Eu grito um palavrão na sala de casa, eu grito outro palavrão, e eu grito outro palavrão com muita raiva, eu emprego no ambiente com uma energia densa. Se eu depois ficar com dor de cabeça, eu mesmo estou me impregnando da minha sujeira. Olha, vou te dar um exemplo. Eu vim entrando no ônibus, passei na roleta, tinha um homem sentado. Quando eu entrei, que eu olhei para a cara do homem, sabe, algo assim, acendeu uma luz. Aí eu sentei na outra fileira, 3 cadeiras atrás e prestando atenção. Não sei porque eu não parei de olhar para ele. Conclusão, ele estava se masturbando, igual a menina tudo. Isso foi um efeito físico? Dele estar impregnado no ambiente? Não, isso aí é uma percepção mediúnica sua, né? Não é efeito físico. Isso aí foi alguma coisa você percebeu na aura dele, na psicosfera, mas isso não é. Ele não tinha impregnado com assim, não, ele impregnou o ambiente, mas isso não é efeito físico. Para que seja um efeito físico, precisa ser um ato que interfira na realidade física. Isso aí foi uma percepção mediúnica tua, anímica mediúnica, tá? Assimilação do ambiente energético. Isso é uma outra coisa. É diferente. O descontrole do médium, nesse caso, faz com que esses efeitos sejam maiores e desorganizados, né? Porque o médium está descontrolado. Você já percebeu? Teve uma novela que passou isso. Uma pessoa desequilibrada, um amigo meu, vou contar um caso, um amigo meu, não é macro pecado destrutiva, mas passa por aí. É uma ação maléfica de encarnado destrutiva. Um amigo meu, que trabalhou comigo na Stanga, ele me contou. Ele estava em casa,
Ele tem um bugre, tinha um bugre sem, desses que não tem capota, e recebeu um telefonema. Alô, casa do Edson? Não é você não. É o Edson. Sim, olha só, vocês têm uma filha de 20 anos? Fulana de tal? Temos. Ó, ela sofreu um acidente de automóvel e ela está morreu. O casal, ele saiu desesperado, deram o endereço onde foi o acidente. Eles saíram desesperados, pegou o carro com a esposa. O que aconteceu? Se arrebentou com o carro na estrada. A mulher dele ficou em coma. A mulher dele ficou deformada. Ele me mostrou a foto da mulher antes e depois. Ele ficou cheio de... E ele não é espírita nem nada. Ele disse que se ele soubesse quem fosse, ele matava, porque era trote. A filha dele não tinha acontecido nada. Ele se arrebentou todo, quase morreu. A esposa ficou em coma. Caramba. Eu só que contei isso para quê? Para dizer o quê? Não se dirige assim, né? Você não pode dirigir num estado disso. Você recebeu a notícia que teu filho morreu, tua filha morreu, Perdeu toda a capacidade de raciocinar. exatamente. Nesse momento pode acontecer uma interferência dos teus inimigos para criar uma situação terrível. É uma coisa triste, mas a gente precisa estudar isso, né? Desorganização pessoal, desatenção, individualismo, mundo fechado, impulsividade, emocionalismo obscurece o discernimento a pessoa, predispondo a acidentes. Ter em sua personalidade tais ingredientes, senhor médium de efeitos físicos, denunciam uma facilidade ou predisposição para a criação nesta vida de predisposição natural a acidentes. Isso significa eventos, infortúnios que não estavam escritos, mas que ocorrem pelo fato de que o indivíduo não criou, ao longo de suas vidas, condições, progressos que permitiriam ver para além da curva e evitar o caminho do abismo. No caso, infortúnios desnecessários e até mesmo desencarne. Então, gente, ver para além do abismo é uma conquista da evolução. Eu quero contar um caso que eu conto toda vez que eu dou aula de Idade Média. É o caso da peste negra. A peste negra, ela aconteceu na Europa na Idade Média. Ela surgiu na Ásia e foi na Ásia dizimando milhões de pessoas. Chegou na Europa e dizimou milhões de pessoas. As pessoas iam para a igreja orar, ficavam orando o dia inteiro, orando, pedindo a Deus, e morria todo mundo dentro da igreja. Milhões e milhões de pessoas morreram. Padres morreram, médicos morreram, todo mundo morreu. Qual era a causa da peste negra? Falta de higiene. A pulga do rato preto, que veio da Ásia, pulga contaminada com a peste bubônica, ao morder as pessoas, matava. Como ninguém tomava banho, as ruas proliferavam um ambiente propício para o rato. O rato, a pulga, a morte. Adiantou ficar orando? Quando é que se resolveu isso? Séculos depois que descobriu qual era a causa da peste negra. As pessoas que morreram, as milhões de pessoas que morreram de karma? Não, gente. A doutrina espírita, ela tem uma diferença interessante que eu gosto muito de salientar. Não existe só expiação na doutrina espírita. Existe uma outra palavrinha, chama-se prova. E a prova é prova. São desafios evolutivos que nós recebemos em vida para superar. Esses desafios evolutivos, eles estão conosco o tempo todo. A colega falou no sábado: essas coisas eu não quero saber não, é tanta coisa que a gente não vive, a gente vai ter que viver enclausurada. Foi isso que ela falou?
Não estou exagerando. Eu falei, não é isso, é ao contrário, gente. Quanto mais o conhecimento eu tenho, mais eu posso vencer nas minhas provas. Porque tem prova que eu estou perdendo e eu nem sei. Quer ver uma prova que eu estou perdendo? Aqui. Eu posso estar perdendo, eu não sei. Posso estar exagerando. Mas eu me lembro, eu trabalhei com telefonia há muito tempo. Quando isso aqui surgiu, 96, 95, por aí, surgiram as denúncias, isso aqui causa mal ao cérebro. Eu li sobre isso, eu me lembro que eu li. Nunca mais ouvi ninguém falar sobre isso. Agora, coisa de um mês, os pesquisadores descobriram que realmente faz mal. A minha ignorância me atinge. Aí você diz, mas não pode acontecer comigo, porque não estava escrito. É a minha ignorância, gente. Se eu descobrir lá para frente que carne é a causa de câncer, e depois eu tenho que ir para a cirurgia, eu comi carne. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu estou dando um exemplo, talvez meio... Em relação até essa... A minha ignorância é o limite das provas que eu não consigo vencer. Eu dei o exemplo da peste negra para mostrar para a gente que o seguinte... não adianta eu dizer, eu sou espírita, então estou imune a todas as coisas que eu não conheço. Mentira, gente. Quanto mais eu conheço, mais eu crio as profilaxias. Por isso que eu estou perdendo tempo aqui falando sobre um fenômeno que poucas pessoas têm a ideia de que acontece. E se eu não conheço, eu não estou imune a ele. Eu não vou conhecer, sabe por quê? Porque aí eu não sei. Não tenho responsabilidade. Não é assim. Se eu conheço, eu posso ficar mais atento. Você não precisa acreditar em tudo que eu estou dizendo. Posso estar exagerado. As pessoas que estão estudando isso podem estar exagerando. É muita coincidência. O negócio do cara que caiu pode não ser macropecado, destrutiva, pode ser acaso. Pode ser. Quem sou eu para dizer que isso é isso? Mas que os casos estão aí, os casos estão abundando, são muitos casos, e eu já venho estudando isso há algum tempo. Realmente é bataca a pessoa. A Rosana matou a charada. Vou levar logo lá. Antes disso, os artistas movimentam muitas energias, lidam com multidões, irradiam e recebem energia. Você está exercitando isso, você está desenvolvendo ectoplasma. Se você já não tem, você já está desenvolvendo, você está lidando com forças neuricas. Eu vi alguns artistas, já assisti artistas dizendo que a cada show até os anéis dobravam deles. Eu já assisti os shows, os anéis dobravam. Muitos são médicos, com várias vivências e fenômenos específicos ao seu redor. Maísa, segundo informações que entendi no assunto, morreu de macropecado destrutiva. Tudo depressão, suicídio, a busca pelo barato que as drogas dão, no anseio por sensações diferentes. O vazio na vida é muitas vezes também, além do limite da pessoa, a pressão que a psicosfera criada pelo artista, pela sua má companhia, pelos seus maus hábitos, que em vergonhoso desvio de programação encarnatória assemelha, vitaliza e produz carregada, densa e trevosa psicosfera. Cai sobre o artista famoso, rico, simpático, mas obsediado e espiritualmente falido. Porque a gente ainda acredita que ser famoso, mas na verdade o que acontece? A nossa irmã morreu, ela era médium efeito espírito, morreu com um acidente de automóvel na Ponte Rio-Niterói. Aí eu fiz uma listinha: James Dean, automóvel; James Joplin, overdose; Brian Jones, fundador do Rolling Stones, morto no fundo da piscina; Kevin Todd, o cara que fazia o Ares, não sei se vocês já viram o Shaman, é uma minissérie, tem na TV, tem um cara que era o Ares, caiu no set de filmagem e morreu.
Christian Path, do grupo Holy, overdose. The Boom, da banda Minutemen, acidente de carro. Francisco Alves, acidente de carro. Gonzaguinha, acidente de carro. Gessé, acidente de carro. Mamona Assassina, avião. Chico Sainz, acidente de carro. João Paulo, acidente de carro. Gerson Brenner, distúrbio quando foi desafiar o bandido. Rapa, baleada, tentativa de assalto, ficou paraplégico. Herbert Viana, acidente de avião, mulher perdeu a mulher que morreu. A lista era maior. É que eu queria ficar invocando esses nomes todos aqui. A lista é muito maior. Marilyn Monroe, Elvis Presley. Ó, pode dizer que tudo é mais pecado destrutivo? Não, claro que não. É tudo coincidência. Tudo morreu. A maioria aí morreu com menos de 50 anos, com menos de 40 anos. A maioria aí morreu com menos de 40 anos e tudo acidente. Ou assassinado, ou acidente de carro, ou avião. Pode ter um ou outro que é um acidente de avião, de repente, pode estar no espírito, quem sabe. Mas, um monte de gente assassinada, acidente de automóvel, leva a mão não, tá? Vamos direto aos médios de efeitos físicos. Isso que a Rosana descobriu, a gente estava conversando sobre isso. 7 exemplos de sensitivos vitimados por macroprecária destrutiva, ou 7 casos de morte violenta. Incineração. Ana Prado, incineração acidental no Pará. Ana Prado, eu comprei esse livro agora, O Trabalho dos Mortos, é a principal médium, grande médium de materialização. Tem um livro da FEB chamado O Trabalho dos Mortos, tem materializações ali interessantíssimas. Ela era médium, morreu incinerada. Carmino Mirabelli, está errado ali. Atropelamento. Mirabelli talvez tenha sido um dos maiores fenômenos mediúnicos. O cara voava, o cara falava mais de 20 línguas incorporadas, o cara era prepotente, não era espírita, tá? Extremamente vaidoso. Há um relato que ele visitou um espírito, a Carlos Embaçaí, só que a mulher dele não queria. A mulher do Embaçaí não queria. Por quê? Porque era conhecido que quando o Mirabelli chegava numa casa, sabe o que acontecia? As cristaleiras quebravam todas. Então ela não queria ir na casa dele. E o Carlos Embaçaí dizia que não acreditava muito. Ele foi lá, fez uma série de fenômenos, as cristaleiras não quebraram, e o Carlos Embaçaí saiu impressionado. Sabe por que ele morreu atropelado, gente? Sabe por quê? Porque ele é médium. Tem até aí uma foto de um espírito que ele materializou. Mas ele usava o ectoplasma com a vontade também. Então ele chegava na rua e parava os carros. Que nem super-herói. Ele usava o ectoplasma para parar os carros e atravessar. Num belo dia ele não conseguiu morrer atropelado. Falta de distinção. Dolly Clark, acidente automóvel. José Pedro Freitas, Arigó, acidente de carro. Oscar Wilde, esse não é o escritor não, esse foi um desses médicos de Dr. Freitas, acidente de automóvel. Antônio Rios, o cara morreu, também outro médico de efeitos físicos, picado de abelha. Edson Queiroz, assassinado. Tá aí. Tem mais, tá? 7 exemplos. Macro pecado destrutivo. O troço acontece. O troço é real. Às vezes o obsessor nem está planejando o assassínio, mas graças aos recursos que o cidadão, portador de ectoplasma, irradia, criando um ambiente, a tessitura de agressividade que permeia o ambiente, atraindo espíritos e energias fins. Essa ambiência ajuda a esquentar a situação. Uma fagulha e antipatia, discussões e mesmo crimes acontecem. O caso do Edson Queiroz, o caso de outras pessoas que entram em discussão. Há um livro do Divaldo que conta as tramas de obsessão. Tudo vai criando uma ambiência que vai favorecendo ao desastre, tá?
O fato de um indivíduo ter os efeitos físicos em abundância e de não estar ligado em uma linha de pensamento é uma ação. Eu estou agindo, gente. A minha ignorância, diante de tantas luzes, é uma ação. Eu não preciso me interessar por esses assuntos, mas isso é uma ação. O meu desinteresse por esses assuntos, ou a negação desses assuntos, é uma ação que terá uma reação. Se eu me torno vulnerável a essas influências, eu não tenho que culpar ninguém. Se lá no século XV eu morri, eu estava na Europa e morri junto com todo mundo, eu não tenho que culpar, era a ignorância da época. Agora, no passado, eu era um ignorante sobre a gripe. Com aquele negócio da gripe suína, é que eu soube. Eu vi os médicos dizendo, especialistas, qual a maior forma de contágio da gripe? Eu não sabia. Vocês sabiam qual era? Vamos ver se vocês sabem. As mãos. Eu não sabia. Eu pensava que a maior forma de contágio da gripe era: você está gripado, eu estou gripado, você me passa por lá. Não. Não, porque a gente tem aquela versão de que gripe é causada por vírus. Vírus está no ar, né? Então a gente identificou só assim, esqueceu o contágio das mãos. Aí nunca se vendeu tanto aqueles vidrinhos de álcool como na época da gripe suína, porque nós tivemos um conhecimento novo. E eu não sabia, não sei se vocês sabiam, estou falando de mim. Eu desconhecia. E quantas vezes eu peguei gripe? Não, ele, coitadinho, ele não sabe que a gripe pega pelas mãos. Então, nós vamos interferir no plano espiritual. O meu mentor, não, ele não pode pegar gripe, porque coitadinho, ele não sabe que pega pelas mãos. Foi assim que eles fizeram lá na Europa? Foi, gente? Eles interferiram. Os espíritos materializaram. Gente, tem que tomar banho. Tem que limpar as ruas. Não pode ficar com a mesma roupa 6 meses. Eles falaram isso? Aconteceu? Os espíritos materializaram, incorporar um médium? Não, morria todo mundo. Por quê, gente? É impiedade do plano superior? Não, gente. Você morre, mas você não morre. Você vai renascer depois. Mas você teve a experiência. Você tem que viver a experiência. O médium é isso também, né? Você vê, quando ele não se educa, ele está arriscado a cair na rua, né? Tem médico que tem mediunidade extensiva e não entende, e começa a ter problema. Cai em casa, cai na rua. Não está propício a isso. Aí depois que ele conhece, né, de repente a doutrina espírita e vai se educar, aí ele começa a entender aquilo, pronto. Ele já passou aquela fase, né?